Cada um com sua habilidade, né não? E aí, seus fodão da bosta, tudo bom com vocês? Bom, comigo não tá tudo tão bem assim, porque esses dias eu tive que ir no médico e só o fato de eu ter que ir no médico já me deixa muito puto. E ir numa consulta ou num hospital enche o saco pra caramba. Começando pelo fato de quando você chega no consultório, você tem que sentar naquelas macas com aqueles papelzão de presunto que enche o saco pra cacete. E também porque eu não sou uma pessoa que dá muita sorte com o médico, então não falando que todos os médicos são ruins, mas geralmente eu não dou sorte pra pegar um médico bom. Nas minhas últimas consultas tiveram 3 médicos que me deixaram bem putos, e eu vou explicar o porquê pra vocês. O primeiro médico que eu fui era vagal e eu comecei a analisar ele. Ele chegou de manhã e não queria trabalhar porque era de manhã, e ele ficou esperando até a hora do almoço pra ter aquele momento de descanso dele e coçar o resto do dia inteiro. Então depois do almoço ele ia atender todo mundo o mais rápido possível, só pra vazar de lá o quanto antes. O segundo médico que eu fui é um médico inútil, porque ele me tratou como se fosse uma criança de 3 anos. E a hora que ele começou a me atender foi mais ou menos assim: muito bem, respira, prontinho, muito bom. E isso me deixou muito puto, mas o médico que mais me tirou a paciência foi o médico que ele era muito escroto. Eu cheguei lá na sala dele e tal, pra ele me atender, sentei lá na maca, aí quando ele foi começar a me atender, ele chegou pra mim e falou: não, para, tá errado. Aí eu falei: ué, tá errado o quê? Ele: você tá respirando errado. Como assim, velho? Como alguém respira errado? Aquele foi o dia que eu mais me senti inútil e filha da puta da minha vida, porque, né? Como que alguém respira errado, velho? Enfim, nem só de médicos bosta são feitas consultas. Tem umas consultas que são bem diferentes, pra falar a verdade. Teve uma vez que eu fui no dermatologista porque eu tava com uma verruguinha. E era aqueles velhinho, bonitinho, sabe? Japinha, tiozinho. Cheirava velho, sabe? Enfim, aí ele foi e tal, me examinou, tirou o negócio e pediu pra eu tirar a roupa pra ver se tinha outra verruguinha. Deixa quieto. Outro médico que eu fui que me deixou bastante intrigado era o médico que tinha um bolômetro na mesa dele. Um bolômetro. Sabe o que é um bolômetro? Eu vou explicar pra vocês. Um bolômetro é nada mais, nada menos que um colar cheio de bola de madeira, e ele vai usar aquilo pra medir sua bola. Aí o médico chegou, pá, veio examinar minha bola e pergunta por que tava sem nada. Aí eu olhei pra ele e falei: teve uma vez que fui no dermatologista. É bobo, né, Luiz Rezende? Esses dias eu tava reparando numa conversa que uma menina chegou pra outra e falou que foi na gineco. E eu acho legal, porque mulher geralmente vai no médico, se cuida e tal, e não tem vergonha de falar umas pras outras. Só que eu nunca vi um médico chegar no outro e falar assim: eu fui no Procto esses dias e... Outra coisa que me deixa bem puto é ir pro hospital. E eu sempre meio que tive uns problemas no pulmão e eu tinha que ir pro hospital direto. Aí eu sempre chegava lá no hospital, aquele lugar que tá todo mundo com aquela cara de morte, sem felicidade nenhuma, porque o hospital não te dá infraestrutura nenhuma pra nada. Aí você chega e pega a senha tipo 793, sabendo que eles vão começar a chamar a partir do número 1. Então você vai ter que ficar lá uma eternidade. Tudo isso no meu caso, pra já saber mais ou menos o que o médico ia falar, porque eu ia direto por causa do pulmão. Aí no meio dessa minha crise pulmonar, sem ar, sem vida, sem respirar, porque eu descobri que eu respiro errado, o médico me chamou. Aí eu já logo entrei na sala dele e escutei aquela frase clássica de médico: e aí, Luiz, o que aconteceu com você, meu garoto? Aí tá, eu expliquei pra ele dos meus problemas do pulmão, que eu não tava conseguindo respirar, que eu tava sem ar. Aí ele virou pra mim e falou: ah, Luiz, fica tranquilo, isso é só virose. Água e repouso ajuda. Virose. Eu queria entender, porque agora todo médico, independente do hospital, se for particular ou público, o médico vai falar que é virose. Devem ter escrito a porra de um manual que chama Doutor Moderno, pra atender o paciente o mais rápido possível, falar que é virose só pra ele vazar logo. Vaza. O ruim é que depois você volta pra casa sem um diagnóstico. E aí você vai querer dar uma de médico fodão e pesquisar no Google os principais sintomas. E o que vai aparecer lá é só desgraça, é a morte vindo, moleque, é a morte. Faleceu. Aí você vai querer voltar pra outro hospital e esperar mais 14 horas pra ser atendido por um outro médico, ele vai falar que é virose também. Ou seja, dica do dia: não vá ao hospital, não leve seu filho no hospital, porque o médico vai falar que é virose. Água e repouso ajuda. Então, fique em casa, que é melhor. Então, acho que eu acabei o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, que vocês dessem like e também mostrem pros seus amiguinhos, porque vai ajudar bastante. Se você quiser me xingar ou falar alguma coisa, escreve aí nos comentários. Muito obrigado, beijinhos pra vocês, até o próximo vídeo.